Esse é o tema da mensagem dessa noite. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, abrir o teu coração para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Fechar os teus olhos nesse momento mais uma vez e falar com Ele. Dizer: Espírito Santo, eu necessito que a tua palavra possa alcançar o meu ser. Eu necessito que a tua palavra possa, Senhor, tocar a minha vida, fazendo em mim algo de extraordinário. Eu desejo, Espírito Santo, nessa noite, que as cadeias que me prendem sejam destruídas. Começa a profetizar sobre a tua vida nessa noite. E eu creio, Pai, que tem muito mais do que eu posso pedir ou imaginar que Deus tem para a minha vida. Eu nessa noite, Senhor, quero me render a Ti. Nessa noite, Pai, quero me render à Tua palavra. Quero me render, Senhor, ao Teu trabalhar. Quero me render, Senhor, àquela que é a Tua ação sobrenatural sobre a minha vida. Papai, nessa noite a minha oração é que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, possam ser profundamente abençoados através da Tua palavra. Que o céu permaneça aberto sobre este lugar e nós possamos, Espírito Santo, mergulhar na Tua glória, mergulhar no Teu poder, mergulhar, Pai, naquilo que é o Teu projeto maravilhoso para nós. Cumpra em nós o Teu agir. Cumpra em nós o Teu desejar. Que nós, Jesus, possamos ser abençoados pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Muito mais do que você possa pedir ou imaginar. É isso aquilo que Deus tem para a tua vida. Abre a tua Bíblia, você que a trouxe, no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios 3. Se você não tem Bíblia, pode chegar perto de alguém que tenha. Efésios 3. Há um texto extraordinário que a Bíblia tem para você nessa noite. A partir do versículo 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala essas palavras: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nessa noite tem duas palavras que chamam a minha atenção nesse versículo. A primeira diz: aquele que é capaz. Há um poder sobre a tua vida nessa noite. Há uma ação sobrenatural sobre a tua vida nessa noite, que alguém que é capaz deseja fazer. Nós vivemos numa época, e não acho que é somente a nossa época, mas acho que em todos os tempos sempre houve charlatães. Em todo tempo sempre houve pessoas que prometeram coisas que nunca poderiam cumprir. Sempre houve pessoas que fizeram promessas que, com a certidão exata, iam ser falhas. Pessoas que diziam: olha, eu vou fazer isso, mas que sempre não conseguiam cumprir com a palavra. Sempre houve épocas, e com certeza você já se deparou com pessoas assim. Pessoas que te prometeram algo, falaram: eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo, e infelizmente aquelas promessas
dessas pessoas, seja por incapacidade delas, seja por inexperiências delas, seja por malandragem delas, essas promessas não se cumpriram. Mas nessa noite, aquele que te faz a promessa de fazer infinitamente mais daquilo que você possa pedir ou imaginar, é alguém que é capaz. Não é alguém qualquer que fala com o teu coração nessa noite. Não é alguém qualquer que abre o céu e conversa com a tua vida nessa noite. Mas é alguém que é poderoso para cumprir toda a palavra dele. E mais do que isso, aquele que é capaz não só de fazer algo que você imagina, aquele que é capaz não só de fazer algo que você pede para Deus, mas o versículo que nós lemos diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente acima, além, infinitamente muito mais daquilo que você já pensou, imaginou. Sabe, ninguém de nós merecia algo. Ninguém de nós se comportou na vida tão bem, de Deus olhar para você e para mim, e dizer, olha, eu estou muito feliz com a tua vida. E por esse motivo, eu vou te dar. Eu estou muito feliz com a tua vida, porque você é o cara. Porque você é demais. Porque você cumpriu com todas as minhas ordenanças, porque você cumpriu com todas as obrigações, porque você é um cara fenomenal. Ninguém de nós, mas todos nós, cheios de falhas, todos nós cheios de defeitos, todos nós cheios de sujeiras, fomos alcançados por algo de extraordinário, e esse algo de extraordinário chama graça de Deus, chama misericórdia de Deus, que nessa noite nos dá um presente extraordinário. A possibilidade de receber infinitamente mais, além, improváveis, isso que nós somos, não só éramos, somos. Porque todos nós continuamos no nosso dia a dia a pisar na bola. Todos nós continuamos no nosso dia a dia a nos afastarmos e tomarmos e andarmos por caminhos errados. Às vezes os nossos caminhos não têm curva, mas a gente as cria. Às vezes o nosso caminho teria tudo para ir retinho, mas a gente pega a estrada e faz cada coisa nela. A gente dá cavalo de pau em linha reta. É só ir reto, mas nós tiramos o freio de mão, rodamos o volante e começamos a rodar. Mas mesmo assim, mesmo você olhando para a tua vida nessa noite e enxergando um ser improvável, um ser incapaz, Deus te diz com o seu infinito amor, eu desejo fazer muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Mas para isso, é necessário nessa noite você abrir o teu coração e dizer, Senhor, fala comigo, para que eu possa sair deste lugar abençoados. Não merecíamos, não merecemos, mas por sua infinita misericórdia, Ele deseja nos adotar como filhos por meio do sangue de Jesus Cristo e nos fazer herdeiro de todas as promessas dEle. Não merecíamos, não merecemos, mas por meio do sangue de Jesus, Ele olha para a tua vida e vê alguém merecedor de ser abençoado. Isso é extraordinário. Por ser filho nessa noite, você tem direito a uma herança que você nem imagina como ela é grande. Você nem imagina como ela é tremenda. Tudo que Deus tem, Ele quer compartilhar com a tua vida. Tudo que Deus tem, Ele quer dar para você. Mesmo nas suas melhores orações, mesmo nas suas melhores petições, você não é capaz de imaginar aquilo que Deus tem para a tua vida. Muito além do que você possa pedir ou imaginar. Nessa noite,
Eu quero ler com você uma passagem que expressa o poder de Deus. Esse infinito poder que Deus tem para a tua vida. Uma passagem na qual Jesus, mais uma vez, chama a minha atenção de uma forma extraordinária. Em Mateus, do capítulo 15, a Bíblia narra de um milagre que Jesus faz. E é engraçado esse milagre, porque Jesus faz 2 vezes o mesmo milagre. A distância pouca de uma da outra. Mateus 15, o versículo 32 em diante diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que ela está comigo e nada tem para comer. Essa multidão era fiel, não era? 3 dias com Jesus sem comer. Esse aqui merecia o milagre. 3 dias, a Jesus disse que olhou para esse povo e falou: esse povo é a torcida organizada mesmo, é aquela que faz loucuras, aquela que vende as casas e vai lá no Japão para assistir a uma final. Eram esses daqui. 3 dias sem comer atrás de Jesus. E Jesus fala: olha, eu não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Olha que coisa engraçada. Jesus não se preocupava por enquanto eles estavam com ele, porque Jesus dizia: olha, por enquanto estão comigo, pode passar 3, 4, 5, 10, um mês sem comer, não vai acontecer nada. Eu cuido deles, mas eles vão precisar se afastar um pouquinho. Eles vão precisar ir um pouquinho mais longe, e essa distância, esse caminho, durante esse percurso, pode acontecer que eles desfalecem de fome. E os seus discípulos responderam: onde nós poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para tanta gente? Quantos pães vocês têm? Disse Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graça, partiu-os e entregou aos discípulos e à multidão. E todos comeram, até se fartarem, e ajuntarem 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E agora, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadá. O segundo milagre da multiplicação do pão. Segunda história que nos conta de algo que já havia acontecido há poucos dias, há poucos meses atrás, muito parecido. Muitos teólogos, inclusive, dizem que os lugares eram perto um do outro. Uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus durante 3 dias. 3 dias sem piscar, 3 dias sem reclamar, 3 dias sem murmurar. E a Bíblia não diz que eles disseram: Jesus, estamos com fome. A Bíblia não conta que eles falaram: Jesus, nos dá comida. Não, Jesus, olhando para ele, teve compaixão. Para esse povo está merecendo comer. Esse povo está me seguindo, eu estou com compaixão deles. E aí Jesus pergunta aos discípulos dele, aquele que deveria estar um nível acima: e aí, o que vamos dar para esse povo aí? E aqui enxergo algo de esquisito, uma preocupação por parte dos discípulos, mas sem comprometimento com a solução, como muitas vezes nós fazemos, não é? Nos preocupamos com coisas, mas sem oferecer soluções. Estamos preocupados com muita coisa, sem correr atrás de como resolver. E Jesus pergunta para eles: e aí? O que você acha que nós vamos fazer? E Jesus pergunta para ele: o que a gente tem aí? E eles falaram: olha, nós temos somente 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus falou:
Parece que esse filme eu já vi, não é? Essa história me lembra de algo. Talvez Jesus falou para os discípulos. Mas é engraçado, parece que os discípulos tiveram uma perca da memória. Esqueceram que há poucos tempos antes Jesus tinha feito a mesma coisa. 5 pães e 2 peixes. Agora tinha ainda água a mais. Os pães eram 7. Mas parece que os discípulos, diante da dificuldade, eles esquecem totalmente com quem eles estavam lidando. Parece que os discípulos, mesmo ele tendo vivenciado experiências extraordinárias e milagrosas com Cristo, agora diante de uma curva da vida, eles estavam totalmente perdidos, dizendo: ei, manda embora esse povo porque nós não temos nada. E muitas vezes essa é a nossa realidade. Apesar de vivermos situações muito parecidas com aquelas que já vivemos no passado, a incredulidade no nosso coração sobre uma possível e provável solução de Jesus. Nós esquecemos que o nosso Deus nos acompanhou até este momento. Nós esquecemos que o nosso Deus sempre fez milagres extraordinários sobre a nossa vida. E parece, por incrível, que hoje é mais difícil do que ontem. Será? Nessa noite Deus quer que você entenda que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que Ele já fez na tua vida. O texto bíblico que nós lemos não cita aqui em momento algum uma lembrança por parte dos discípulos daquilo que Jesus havia já feito. E você? Você acredita que Jesus continua realizando milagres nos dias de hoje? Você acredita que aquilo que a Bíblia diz, que o teu Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que será amanhã? Porque é fácil nós proclamarmos e olharmos a história e falarmos: Senhor, que grandes coisas o Senhor fazia no passado. É fácil muitas vezes dizermos: Senhor, eu creio que um dia o Senhor fará algo de tremendo para mim. Senhor, eu acredito que portas irão se abrir. Senhor, eu acredito que coisas irão acontecer. Como seres humanos, somos propensos a lembrarmos no passado, acreditar no futuro, mas não viver da forma melhor possível o presente. Esses discípulos parece que tinham esquecido tudo. Deixa eu te falar. Eu não somente acredito que Cristo Jesus quer realizar milagres em sua vida, como eu creio que Ele quer realizar muito, muito, muito mais além daquilo que você pediu até agora. Porque este é o teu Deus, porque eu não estou falando de merecimento. Talvez você diz: mas eu não mereço. Não é para aquilo que você merece, é para aquilo que Ele é poderoso para fazer. É porque Ele quer mostrar ao mundo a glória de Deus. Ele quer fazê-lo através da tua vida. Qual é a minha parte no processo de um milagre? Porque mesmo eu não sendo merecedor, eu preciso protagonizar essa história. Mesmo eu não sendo merecedor, eu preciso de alguma forma entrar nesse processo e fazer acontecer na minha vida. Versículo 34 nos diz que Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles perguntaram: 7. E alguns peixinhos. A primeira coisa que eu preciso entender nessa noite, para que o milagre possa ser cumprido na minha vida, eu preciso começar com aquilo que eu já tenho. Somos propensos a falar: eu não tenho nada. Na nossa jornada de gratidão, eu não sei quantos de vocês estão fazendo, nós estamos numa jornada de 21 dias de gratidão. E hoje era um dia no qual nós agradecemos. Alguém fez hoje? Por que você agradeceu hoje? Alguém lê o caderno, o diário? Bens materiais. Aí você fala: bens materiais? Hoje não tenho que agradecer. Olha para você hoje. Olha para você. Olha, se enxergue.
Já pensou se você não tivesse essa calça, essa blusa, essa cueca aí? Estaria feio aqui dentro, não é? Já pensou? Às vezes eu não tenho nada. A roupa que você tem é um dom de Deus. E esse é motivo para você entender, Senhor, o que eu estou vestindo, Deus me deu. Que seja muito ou seja pouco, hoje nós não estamos falando de comparar os meus bens com os bens de alguém que tem muito mais. Eu estou dizendo que eu preciso começar com aquilo que eu tenho. Olha, pastor, mas eu tenho pouca fé. Pouca. Mas tem. Olha, pastor, eu não tenho nada além de. Esse além de vai fazer a diferença. Deus te diz nessa noite, olha, começa com aquilo que você tem. Ou seja, reconheça que você já é abençoado por Deus. E quando eu entendo que eu já sou abençoado por Deus, eu passo a viver bênçãos maiores. Mas quando eu somente murmuro, somente quando eu queixo, quando eu somente digo, pobre de mim, coitado de mim, eu não tenho nada para ser feliz, eu não tenho nada para romper, aí você chama sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz que a nossa boca ela serve para dar vida ou dar morte. E quando eu abro ela para murmurar e reclamar e me queixar, eu estou atraindo sobre a minha vida algo que eu não queria, mas eu estou abrindo as portas e dizendo, olha, do mesmo jeito que eu não tenho nada, eu vou continuar não tendo nada. E Deus nessa noite nos pede dizer, olha, comece com aquilo que você já tem. A escassez é a oposição do milagre. A abundância atrai mais abundância. Diga nessa noite, Senhor, eu te louvo porque eu já tenho a vida. Isso é suficiente para eu começar. Eu já tenho a vida e a partir da minha vida eu vou ver coisas sobrenaturais. O que vocês têm? 7 peixes. Que beleza. Vamos trabalhar com isso. O que você tem? Senhor, eu tenho o meu corpo. Vai trabalhar com ele. A Bíblia diz, por exemplo, como são bonitos os pés daqueles que anunciam a boa do Senhor, as boas notícias, a boa palavra. Você tem mãos. Diga, Senhor, através das minhas mãos eu vou alcançar grandes coisas. Senhor, através das minhas mãos eu vou ver a tua glória alcançar a minha casa, porque essas mãos, Pai, são boas para trabalhar, essas mãos são boas para abraçar. Eu vou ver a tua glória, Pai, através daquilo que Deus já me deu. Senhor, eu tenho uma família, através dela você vai ver a glória de Deus. O que você tem, começa dela. Começa da coisa que você já alcançou na tua vida. E diga, Senhor, eu vou prosseguir, eu vou avançar, porque eu acredito que muito mais do que eu possa pedir ou imaginar, isso Deus tem para a minha vida. Mas primeiro eu preciso entender que eu preciso começar a colocar nas tuas mãos alguma coisa para ser multiplicado. Porque 0 vezes 1 dá quanto? Ó, pânico. 0 vezes 1 dá quanto? E 0 vezes 1 milhão. Mas 1 milhão. E 0 vezes 100 milhões. Quando eu não ofereço nada, eu não prospero. Quando eu digo, Senhor, não tenho nada, eu não cresço. Mas repito, você tem algo para dar para Deus hoje, e esse algo é a tua vida. Se você diz, Senhor, eu te dou a minha vida agora, a partir dela, você vai ver glória, você vai ver honra, você vai ver fogo, você vai ver poder, você vai ver o sobrenatural acontecer com você e através de você. Mas diga para ele, Senhor, eu te dou nessa noite aquilo que eu tenho. Versículo 36,
diz assim: e depois de tomar os 7 pães e os peixes de graça, partiu e os entregou aos discípulos e à multidão. Jesus tomou os pães, tomou os peixes e fez o quê? Deu graça. Segunda coisa que eu aprendo aqui, para que eu possa ver um milagre acontecer na minha vida, é ter um coração sempre grato ao Senhor. Iremos ver num desses dias do nosso desafio, uma das frases do diário. Diz: agradece que cresce. Jesus fez isso. Jesus olhou para aqueles 7 pães e não diz: misericórdia, o que vou fazer? Jesus olhou para aqueles 7 pães e não disse: será que um pedacinho cada um vai dar? Mas a Bíblia diz: ele deu graça. Disse: Pai, obrigado, porque o Senhor me deu isso. Um coração grato, ele traz a glória de Deus. Um coração grato e palavras que expressam gratidão trazem um muito mais daquilo que eu peço ou imagino. Tinha só 7 pães, mas quando Jesus expressou gratidão para o Pai mandou muito mais. Repito, há uma formatação na nossa mente. Nós fomos criados assim desde o nosso berço, que diante da dificuldade, cada um de nós é levado a murmurar. Diante da dificuldade, cada um de nós é levado a se queixar. E isso somente traz mais e mais e mais e mais opressão, mais problema, mais escuridão. Mas quando eu, diante de um problema, diante de uma dificuldade, elevo os olhos para os montes e digo: Senhor, eu te agradeço, porque nessa dificuldade eu não estou sozinho. Quando durante uma dificuldade eu levo os olhos para o céu e digo: Senhor, eu te agradeço, porque Tu és o meu amparo, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha prosperidade, Tu és aquele que cria um caminho, Tu és aquele que faz brotar água no deserto. Por isso eu te agradeço, porque eu não estou só. As coisas começam a acontecer. Mas repito, é difícil muitas vezes mudar a nossa programação mental, a nossa formatação. A gratidão a Deus é a imã que atrai o sobrenatural para a nossa vida. Eu gostaria de te desafiar nesse momento a começar a expressar palavras de gratidão para Deus. Talvez você está arrebentado, talvez você está quebrado, talvez você está destruído, talvez você esteja deprimido, talvez você esteja totalmente triste com ou sem razão. Mas eu te desafio agora, neste momento, agora, abrir a tua boca e começar a dizer: Senhor, eu sou grato pela minha vida. Vamos lá? Senhor, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito para mim. Senhor, eu sou grato porque eu estou ainda de pé. Senhor, eu sou grato porque eu pude vir o dia de hoje raiar sobre a minha vida, e se o Senhor permitir, eu vou ver o dia amanhã. Senhor, eu sou grato porque nos meus problemas eu não estou sozinho. Senhor, eu sou grato pelos meus problemas, porque através deles eu vou crescer, através deles eu vou amadurecer, através deles, Pai, eu vou ver a Tua glória na minha vida. Oh Senhor, eu te agradeço por aquilo que eu tenho, porque o Senhor irá multiplicar de uma forma maravilhosa. Senhor, tira da minha mente toda forma de murmuração, toda forma, Senhor, de reclamação, e eu quero expressar a Ti nessa noite gratidão com as minhas palavras, gratidão com a minha atitude, gratidão com o meu coração, grato a Ti pela igreja, grato a Ti para cada vida, grato a Ti pela minha família, grato a Ti pela minha esposa, grato a Ti pelos meus bens, grato a Ti pelos meus filhos. Eu sou grato. Começa nessa noite a mudar as tuas palavras. A Bíblia diz que um dia Jesus curou 10 leprosos, 10 homens condenados à morte. A lepra na época de Jesus era uma sentença de morte. O leproso era
preso e levado longe do arraial. O leproso era condenado a colocar uma campainha no pescoço, um sino. E quando alguém se aproximava dele, ele tinha que pegar esse sino, tocar e gritar: impuro, impuro, se afastam de mim. Havia uma condenação de morte sobre o leproso. E um dia, Jesus faz um milagre por atacado. 10 leprosos de longe viram Jesus e viram uma solução. Começaram a gritar: Jesus, cura a gente. Jesus, olha para nós. A sociedade nos rejeitou, a religião nos rejeitou, as famílias nos rejeitaram. Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. E Jesus fez algo de extraordinário. Pegou os 10 e disse: vão se mostrar para os sacerdotes. E por enquanto eles iam, a Bíblia diz que todos eles foram curados. Quantos? Quantos eram? 10. Um deles, quando via que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos seus pés e lhe agradeceu. Este era samaritano. Quantos voltaram para Jesus? 1. Quantos foram curados? 10. E Jesus olhou para esse e falou: ei, onde que estão os outros? Não foram todos eles curados também? E o rapaz falou: Jesus, se perderam no caminho, não quiseram vir, foram para a igreja, entraram no templo, estavam lá com as famílias, mas eu achei bom vir aqui para te agradecer. E sabe o que Jesus falou para ele? Por causa dessa tua atitude, você não somente está sendo curado, mas você está sendo salvo. Tem um nível maior, tem algo mais para a vida daqueles que expressam gratidão. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E sabe quem era? O mais improvável, porque ele não somente era doente, mas era samaritano, e os samaritanos eram inimigos do povo de Deus. Deus abençoa todas as pessoas, mas os gratos recebem bênçãos especiais de Deus. Por isso é infinitamente a mais, porque a bênção de Deus é para todo mundo, porque Deus é bom. Deus não criou o mal. O mal é a ausência de Deus. Não se deixe enganar por alguém que fala: esse é Deus que está punindo, é Deus que está pisando. O mal é a consequência do pecado, ou é afastamento de Deus, mas nunca Deus causando mal na vida da gente. Deus é amor, Deus é bom, Deus é vida, Deus é misericordioso, e Ele não faria nada de mal sobre a nossa vida. Deus abençoa todo mundo. Mas para aqueles que são gratos, há infinitamente além daquilo que pedem, ou daqueles que sonham, ou daqueles que falam para Deus. Como está o teu coração nessa noite? Aprenda a agradecer a Deus por todas as coisas. Versículo 37 diz assim: e todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Receba nessa noite o seu milagre com abundância. Seu milagre tem a ver com a medida da sua fé e da sua fidelidade. Seu milagre nessa noite tem a ver com a maneira que você acredita que Deus é poderoso para fazer. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a tua fé. Jesus falando para um doente, falou: olha, você quer ser curado? Eu quero, Senhor. E Jesus tocou. Falou: vamos ver se você quer mesmo. Seja feito segundo a tua fé. E quando Jesus falou essas palavras, sabe o que aconteceu com esse homem? Ele enxergou.
Será que você acredita de verdade? Será que de verdade você nessa noite crê que Deus pode fazer o impossível na tua vida? Confie na provisão sobrenatural de Deus. O mesmo Deus que já fez, continuará fazendo milagre em sua vida. Vença todo tipo de ansiedade. Vença todo tipo de preocupação. Confie e descanse em Deus. Por que Deus quer me abençoar? Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Receba a ação de Deus na tua vida para abençoar multidões. Deus quer que a bênção seja repartida. Deus quer que a tua vida possa, e a bênção que vem sobre você, possa abençoar muitas e muitas e muitas vidas. Deus age em sua vida para abençoar gerações. Deus te colocou no lugar no qual você se encontra, para você transformar aquele lugar. E não importa qual foi o programa, não importa qual foi o sonho, não importa qual foi o projeto das pessoas que te colocaram naquele lugar. Talvez você foi colocado lá para ser envergonhado. Talvez você foi criado, ou você acha, eu vim no mundo para sofrer. Mas um dia, um homem que passou muitas dificuldades, um homem contra o qual muitos ventos se levantaram, um homem que foi abandonado pelos próprios irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi humilhado numa nação distante chamada Egito, ele foi jogado numa cadeia injustamente. Um dia o nome dele era José. A Bíblia diz que ele encontrou com os irmãos dele. E os irmãos dele começaram a ter medo, dizendo: olha, nós acabamos com a vida desse cara aí. E José disse: vocês pensaram que estavam me fazendo mal. Vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não importa aquilo que o mundo está te oferecendo. Aquilo que importa é o plano e os sonhos de Deus. Talvez você diz: mas olha onde eu estou. Olha o que está acontecendo comigo. Dê graças a Deus. Porque na tua gratidão você vai ver o impossível acontecer. Deus quer te usar para abençoar muitas pessoas. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz assim: olha, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Você crê que você é um vencedor? O apóstolo Paulo diz: olha, graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Receba isso sobre a sua vida nessa noite. Isso é o que Deus tem para você: triunfo. Isso é aquilo que Deus tem para você: vitória. Não significa isso que não haverá batalhas. Não significa isso que a vida será fácil, como nós iremos ver na quinta-feira. Nas retas da vida, muitas curvas nós iremos enfrentar. Mas quando eu estou com Deus, aliás, quando eu deixo Deus dirigir o meu carro, eu não temerei mal algum. Porque como o salmista dizia: também se eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu estarei seguro. Também se eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Ele que dirige a minha vida, Ele que me acompanha a águas tranquilas, Ele que me faz descansar, Ele que cuida de mim. O muito mais de Deus não me isenta de batalhas. Aliás, batalhas muitas vezes são mais difíceis daquilo que acredito. São mais difíceis daquilo que eu acho que posso enfrentar. Mas em Cristo você tem que declarar nessa noite: eu sou mais do que vencedor.
Em Cristo, você precisa nessa noite proclamar: eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Não existe vitória sem batalha, e nem milagre sem uma circunstância impossível. Vou repetir para você nessa noite: não existe vitória sem batalha, nem existe milagre sem uma circunstância impossível. Deus quer te conduzir em triunfo ao conduzir-nos por batalhas e impossibilidades. Ele quer te mostrar como é grande o poder dele. Lembra nessa noite de tudo aquilo que Deus fez para a tua vida. O ponto-chave para a tua vitória, o ponto-chave para você e eu vivermos um muito mais do que eu peço, do que eu imagino. O centro do meu milagre, o autor do meu milagre, a possibilidade do meu milagre, chama-se Cristo Jesus. E a Ele que nessa noite você precisa clamar. É a Ele que nessa noite você precisa se render, dizendo: Senhor Jesus, eu nessa noite preciso te entregar a minha vida. Eu não tenho outro escape, eu não tenho outra solução, e eu não quero tê-la, na verdade. Eu quero, Jesus, nessa noite, me doar totalmente a Ti e dizer: eu descanso e confio em Ti. Só Jesus pode te conduzir a uma vida de vitória. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele pode te dar acesso a Deus. Só Ele tem para você uma vida de abundância. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus e por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo diz que para Ele fazer infinitamente mais, nós precisamos dar glória a Ele. Nós precisamos nessa noite entregar as nossas vidas para Ele. E dizer: Senhor, eu desejo muito mais nessa noite. Eu sei que tem muito mais para mim nessa noite. Eu quero viver os Teus milagres. Eu quero viver o Teu poder. Eu quero viver o Teu impossível. Oh Pai, eu quero viver aquilo que eu acho impossível de viver, mas aquilo que é impossível para mim é impossível para Ti. Nessa noite Deus procura gente que proclama, gente que confessa. A Bíblia diz que com o coração se acredita, mas com a boca se confessa. Igreja, agora é o momento de você abrir a boca e dizer: creio em Ti, Jesus. Creio no Teu poder, creio na Tua fidelidade, creio no Teu amor, creio no Teu agir, creio na Tua eficácia, creio, Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente além. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu mereço, mas porque a Tua graça me alcança agora em nome de Jesus. Feche os olhos. E começa neste momento a viver o milagre de Deus. Ele já está acontecendo. Jesus tomou aqueles pães e deu graças a Deus. Agradece, que cresce. Diga: Senhor, eu Te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito para a minha vida.
Senhor, obrigado pela minha vida. Senhor, eu declaro nessa noite que eu acredito, de verdade, Jesus, que tem muito mais para mim. Que tem infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sequer posso fantasiar na minha mente. Seja feito conforme a tua fé. Deus procura nessa noite gente ousada, gente corajosa, que não somente pede para Ele o milagre, mas gente que é capaz de voltar para Ele e agradecê-lo e receber muito mais do que o milagre. Deus quer fazer uma obra completa, uma obra total, uma obra extraordinária, uma obra que vai além do que você possa imaginar. Fica de pé, igreja. E agora é a hora de você clamar a Ele. Agora é a hora de você dizer para Ele: eu entro no teu plano. Eu entro na tua abundância. Eu entro no teu agir. Oh, eu entro, Senhor, no sobrenatural. Senhor, eu proclamo nessa noite que há muito mais para a minha vida. Eu creio, Senhor. E eu quero destruir nessa noite todo argumento que se eleva acima do conhecimento de Deus. E dizer: Deus é maior de tudo na minha vida. Deus é maior de tudo na minha vida. Declara isso nessa noite. Oh, oh, glória, 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 glória. Vamos o dia vai estar a cena de mim ensinou. Um anjo preso a Jacó, por sua bênção tomou e jamais desistiu. Oh! Toca nele nessa noite. Deixa ele te tocar. Não sairia dali sem sua bênção. Diga: eu não vou sair deste lugar sem a tua bênção, Senhor. Sinta o toque de Deus. Seja abençoado agora. Muito mais, muito mais, muito mais. Oh. Ele te toca agora. Sinta o toque dele. Sinta. Nada pode impedir. Não deixe nada impedir. Creia, creia, creia. Receba muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Diga: Jesus me toca, Jesus me toca, Jesus me toca. Oh, creia, 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 creia. Muito mais, muito mais, muito mais. Muito mais para a tua vida. Infinitamente mais. Oh. Jesus é o caminho para a tua vida. Jesus é a solução para a tua vida.
Abraça Ele nessa noite. Toca Ele nessa noite. Não sairá dali. Não saia daqui nessa noite sem a bênção. Seja tocado agora. Eu creio na tua bênção. Eu creio no teu poder. Eu creio no teu amor. Eu creio na tua fidelidade. Eu creio. Declara nessa noite. Eu creio. Oh, tu és fiel. Eu acredito, Pai, que algo de extraordinário vai acontecer com esta igreja, com os teus filhos. Oh, Ele te toca agora! Creia nessa noite que nada tem poder para impedir o agir, o toque, a unção de Deus sobre a tua vida. E que você possa declarar nessa noite com todas as tuas forças, muito mais do que eu possa pedir ou imaginar. É isso que Deus tem para a minha vida. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas. Que nós possamos viver, Pai, além da nossa situação momentânea. E nós possamos alcançar grandes coisas em Cristo Jesus, acreditando que nada é impossível para aquele que crê. Eu abençoo a tua igreja nessa noite, que o teu amor, que a tua graça, a tua paz, a tua força, a tua fidelidade, as tuas vitórias estejam com cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe.